O Lula acredita mesmo ser tão popular quanto dizem os computadores oficiais. E por isso ele resolveu imitar o Bolsonaro e fazer transmissões semanais ao vivo para falar das realizações do seu governo. E lá foi ele, o ex-repórter global Marcos Uchoa, servir de escada para o Lula dar o seu showzinho. Só que eu estava até brincando com a minha mulher agora há pouco, dizendo que hoje eu vou ter a oportunidade de ser mais popular do que o presidente da República. Porque, meus amigos, a live do Lula foi um retumbante fracasso de audiência. E não foi só por causa do horário, não. Todo mundo sabe que às 8h30 da manhã o trabalhador está trabalhando e não tem tempo de ficar ouvindo político falando groselha. Mas todo mundo também sabe que o público do Lula é o intelectual, o estudante, o professor ou então o sem terra, que às 8h30 da manhã ainda está tirando remela do olho. Mas veja só como a esquerda vive numa espécie de Brasil paralelo. E não, eu não estou falando da produtora lá dos nossos concorrentes. Eu estou falando do país que só na cabeça deles ama o Lula e para tudo que estiver fazendo para vê-lo falar. O entrevistador Marcos Uchoa não ficou nem vermelho ao dizer que a audiência chegou a 1,5 milhão de pessoas ao vivo. Hoje eu acho que tinha 1,5 milhão mais ou menos de pessoas assistindo simultaneamente, se não me engano. Mas a lorota era tão grande que os colegas de bancada tiveram de corrigir o deslumbrado Uchoa e lhe dar um choquezinho de realidade. Só ficou uma dúvida, você durante a sua fala aqui, você falou que teve 1,5 milhão de acessos, e os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso não, falam em 6 mil simultâneos. Bom, diante dessa correção astronômica de 1,5 milhão para 6 mil, o Uchoa explicou assim meio sem querer como é feito o jornalismo no Brasil de hoje. Não sei de onde que tiraram, então... Tá. Perdoe aí, porque eu não tô querendo, não foi uma coisa que eu vi. Eu também não sei de onde é que tiraram que o Lula teve tanto voto. Mas não é só por causa da baixa audiência que a live do Lula foi um fiasco. Pouca gente está falando no conteúdo dessa, digamos, entrevista. Até porque ninguém aguenta mais a voz, os clichês, as mentiras e as bobagens do Lula, né? E foi só isso mesmo que se viu na live. A voz cavernosa, insuportável, os clichês cheios de teias de aranha e uma pitada de mentira, que o petista lá não é de ferro, né? Bom, vamos começar com os clichês que cheiram a mofo. Na verdade, são 30 segundos de uma avalanche de frases feitas e aquele discursinho que ninguém aguenta mais. Eu gosto de falar porque quando a gente fala, a gente passa uma mensagem e se a gente passar a mensagem correta, a gente convence a pessoa a fazer uma coisa boa. Eu, você e milhões de pessoas decentes nesse país estamos numa guerra contra fake news. Nós precisamos derrotar o ódio. E nós precisamos valorizar a fraternidade, a solidariedade, valorizar o amor. Estamos numa fase de muito trabalho. Lula falando em trabalho? Quem é que acredita? Você viu aí que o Lula falou também em lutar contra a fake news, em derrotar o ódio, em promover a fraternidade e a solidariedade. É praticamente um ursinho carinhoso esse presidente aí de vocês. E uma última observação. Ô Lula, é melhor dar uma olhada nessa tosse aí, hein? Tá feia a coisa. Aí o Lula não resistiu. Sabe como é que é, né? A vontade de mentir falou mais alto. Porque nós trabalhamos mais do que em qualquer outro momento da nossa história, porque nós encontramos o país destruído, então era preciso reconstruir. Bom, a essa altura do campeonato, 6 meses de governo, pesadelo adentro, vocês já devem estar cansados de saber que o Lula, há décadas, insiste em justificar a incompetência petista, dizendo ter pegado um país destruído. Foi assim com o FHC e não seria diferente com Bolsonaro. E para poupar o espectador, cujo ouvido eu sei que não é pinico, eu separei apenas mais um trechinho da live do Lula. Mas eu já vou avisando, é um trechinho bem irritante.
Nunca tive problema com o agronegócio. Eu nunca tive problema. Eu governei 8 anos nesse país. Então eles sabem que do ponto de vista econômico eles não têm problema conosco, do ponto de vista de financiamento. O problema pode ser ideológico. Eu não tenho problema numa hora e o problema pode ser ideológico 10 segundos depois. Lula não fala coisa com coisa, porque depois de dizer que não tem problema nenhum com o agronegócio, não, imagina! Ele parece ouvir o diabinho da arrogância e se sai com essa. Se é ideológico, paciência. Paciência, a gente vai estar em campos opostos. Paciência? Não gostam de mim só porque eu sou comunista? Tô nem aí. Claro que o agronegócio, que carrega este país nas costas já há tempos, tem problemas ideológicos com Lula. O problema ideológico é que Lula e o PT defendem invasores de terra. O problema ideológico é que Lula e o PT querem dar terras produtivas para os índios. O problema ideológico é que a infraestrutura de que o agronegócio depende para crescer foi tomada pela corrupção. O problema ideológico é que Lula e o PT adoram um papinho ecossocialista. Enfim, o problema ideológico é que Lula e o PT defendem o parasitismo comunista, enquanto o agronegócio defende o sucesso que se alcança por meio do trabalho. Agora deixa eu ver aqui se a gente já bateu a audiência do Lula. Já? Estamos lá? Estamos perto? Será que a gente consegue hoje? Como o texto de hoje para a Gazeta do Povo ainda não saiu da minha cachola, eu vou direto para o pedido de assinaturas. Assine a Gazeta do Povo, clique no link da descrição. Custa só R$ 1,90 nos primeiros 2 meses. Assinando a Gazeta do Povo, você fica bem informado e, de brinde, apoia um jornalismo baseado em convicções. Um jornalismo que não ofende a sua inteligência, que te respeita, que dialoga com você. Até amanhã. O seu direito de dizer o que pensa está ameaçado. Não é exagero, não. Eu mesmo já fui censurado. E conheço muita gente na mesma situação. Mas não desisti de dizer o que eu penso. Todos os dias você pode encontrar as minhas colunas na Gazeta do Povo. O melhor jornal do Brasil, que não cede à pressão de governo, de partido, de ONG internacional ou de quem quer que seja. Isso se chama jornalismo de verdade. Por isso, peço que você entre agora na oferta da Gazeta e faça uma assinatura. É o apoio de brasileiros que não desistiram do país, como você, que permite que eu e a Gazeta continuemos em frente. Você pode ter certeza de que muita gente torce para você não clicar. Eles querem que você abra mão de ter voz. Assine agora e defenda a sua liberdade.